Vamos falar do esporte. Tudo está sendo explicado, mostrado e destrinchado. A reunião do Conselho Deliberativo do Esporte ontem pegou fogo. E quem estava lá para acompanhar tudo para nós foi o monstro da informação que aniversariou ontem. E a gente vai ver agora Matheus Sucre. A reunião do Conselho Deliberativo durou 2h30 na sede do esporte. O encontro para apresentar a análise do balanço financeiro dos últimos 4 anos do clube foi aberto aos sócios. A gente acaba sabendo de muita coisa que acontece na imprensa, muita coisa, muito disse-me-disse em rede social. E a gente fica até pasmo com as coisas que acontecem aqui no clube. E eu basicamente vim hoje para presenciar, para saber o que de fato está acontecendo no esporte. Nós precisamos nos unir para formarmos uma corrente forte, para apoiar o esporte, a sair da situação financeira que ele está e para entender, na realidade, o que é que está acontecendo com as finanças do clube, como as gestões anteriores deixaram o clube posicionado do jeito que está hoje. Compareceram cerca de 70 de um total de 200 conselheiros. De acordo com o relatório apresentado pela Comissão de Análise, o patrimônio líquido do esporte teria caído de 105 milhões em 2015 para apenas 20 milhões de reais ao fim de 2018. O que me chamou mais a atenção foi a perda do patrimônio, certo? Nós aumentamos em mais de 100 milhões a nossa dívida, tá? E o que acontece? Quando a gente observa que nós tivemos um faturamento, né, uma entrada de recursos na ordem de 400 milhões, como foi falado, e simplesmente todo esse dinheiro a gente não sabe exatamente para onde ele foi, não tivemos acesso ao fluxo de caixa, então uma grande dificuldade de saber aonde foi parar todo esse dinheiro. Uma coisa é clara, diversas despesas, tá, estão no balanço, no passivo, tá, com a parte de impostos principalmente, em que não foram pagas. Não foram pagos fornecedores, não foram pagos impostos e não foram pagos, inclusive, atletas que nós adquirimos, tá? Que entrou no intangível e está lá no fornecedor, como foi só daqui o caso de André. Outro ponto foi o aumento do passivo do clube. As dívidas que teriam saído de 77 milhões para mais de 160 milhões de reais. As contas junto a fornecedores, por exemplo, teriam saltado mais de 45 milhões de reais. Segundo os membros da comissão de análise, teria sido difícil encontrar comprovantes de transações de entrada e de saída de dinheiro dos últimos 4 anos. O esporte não dispõe, por exemplo, de um livro caixa. O esporte não dispõe de caixa. Então, é muito difícil se acompanhar fluxo de caixa a quem não dispõe de caixa. Então, precisa que isso seja melhor mergulhado. Essas sugestões, basicamente isso. O que a gente tem de fato, não houve recolhimento dos impostos retidos, ponto. Segundo, houve uma gestão que nós apontamos como uma má gestão do esporte, porque só fez subir passivo, só fez diminuir patrimônio líquido, só isso. A comissão de análise trouxe também à reunião do Conselho informações sobre cotas de televisionamento que teriam sido adiantadas pelas 2 últimas gestões do esporte. Conselheiros ficaram revoltados. 4 anos de desastre. 4 anos que transformaram o maior clube do Nordeste numa empresa falida, insolvente. Significa que nós temos que, a partir deste relatório e dos relatórios das auditorias, tomarmos algumas providências que a lei nos permita. O esporte foi extremamente prejudicado. 2 gestões extremamente temerosas. Na conclusão, o relatório apontou indícios de uma má e temerária gestão por parte de João Humberto Martorelli, que comandou o esporte no biênio 2015 e 2016, e de Arnaldo Barros em 2017 e 2018. O parecer foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade. Hoje, os 2 ex-presidentes estão suspensos do quadro de sócios daqui do Esporte Clube do Recife. O Conselho Deliberativo instaurou um procedimento administrativo para que João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros apresentem defesa. Eles podem ser punidos, em definitivo, até com exclusão do quadro de sócios daqui do clube. Vale salientar que alguns documentos serão encaminhados para os Ministérios Públicos Estadual e Federal, com o intuito de que seja apurada a possibilidade de cometimento de crime tributário nas gestões dos 2 ex-presidentes. O Conselho Deliberativo também aprovou a realização de uma Assembleia Geral de Sócios que deverá ser convocada por Milton Bivar. O que houve aqui foi uma determinação da convocação da Assembleia Geral. O Estatuto diz que a Assembleia Geral pode ser convocada diretamente pelo presidente
ou por determinação do Conselho. O Conselho determinou, acredito que amanhã já deva estar sendo encaminhado o ofício à presidência, para que a presidência tome as providências logísticas, né? Porque existem providências com a notificação, prazo para a defesa, e depois que chegar a defesa, marca-se a Assembleia Geral, inclusive, com a possibilidade até mesmo dos ex-presidentes se defenderem perante a própria Assembleia, que é o que a gente chama de sustentação oral, falarem na Assembleia, certo? Então a Assembleia autorizando, o Sport deve, pelo seu departamento jurídico, propor eventuais ações contra esses ex-dirigentes. Não houve aqui nenhuma condenação, nenhum julgamento aqui ainda. A nossa produção tentou falar com os ex-presidentes Humberto Martorelli e Arnaldo Barros, tanto ligando como mandando mensagem, mas nós não obtivemos nenhum tipo de resposta. Eu queria dizer o seguinte, Luiz, tu fosse criado dentro do futebol, né, e depois passasse para o salão, mas trabalhei nos três. Trabalhei na Náutico Esporte Verdade. O que está acontecendo com o esporte sempre aconteceu no próprio esporte e acontece em todos os outros clubes, com raríssimas exceções. Caixa 2, má gestão. Desde que eu comecei a lidar com esse negócio, tem. Isso está certo? Não está errado. Houve um exagero dessas duas últimas administrações, não conheço os números, mas me parece que há exagero. Agora, ponto, na minha opinião, ponto. Agora, pegar esses dois ex-presidentes e fazê-los de bode expiatório, como estão fazendo, está errado. Não é? Está errado, né? Acusá-los de coisas, porque não tem um Caixa 2. Sim, isso foi irresponsabilidade administrativa. Ponto. Não é? Eu acho que tem que ter, de alguma forma, uma responsabilidade. Agora, tem que ter muito cuidado com o andamento disso, porque são pessoas... Né? Martorelli precisa de dinheiro do esporte para quê, minha gente? Na minha cabeça não entra isso. Né? Não entra.